Será que vão inventar Google Meet com filtro? Que a pessoa fica com aquela carinha de boneca e as bochechinhas rosadas? Ninguém tem mais paz, né? Eu queria um desses aqui pra eu ficar bonitinha toda aula. Não fica bonitinho, fica esquisito. Ah, não, mas tem uns que ficam ótimos. Sem ilusão. Tem que ver como eu fico bonita no TikTok. Ai, gente. Gente, então a gente vai a gente está começando hoje o fragmento de uma histeria, o caso Dora. A ideia é lê-lo no mesmo diapasão que nós lemos os estudos sobre histeria. Olá, Arthur, muito bom. Nós lemos no mesmo... Tudo bom. Nós lemos no mesmo diapasão que nós lemos nós lemos o estudo sobre histeria. E com essa leitura também nos prepararmos para lermos a introdução ao narcisismo e o luto e melancolia. E aí podermos mudar nossa leitura para o discurso melancólico, que é um texto, digamos assim, menos psicopatológico e que analisa a presença da melancolia no discurso filosófico. Acho que vai ser interessante também para os nossos objetivos. Mas ainda vai demorar pelo menos umas 2 semanas até nós chegarmos nesse texto. Falando sobre o caso Dora, ele é o primeiro grande caso do Freud, comparativamente à obra do Breuer. O caso Dora é a Ana O, né, do Freud. Se percebe o Freud tomando posição numa certa recepção valorativa em torno da histeria, ou seja, dá para perceber bem nesse texto o efeito de uma polêmica, né, e de alguma maneira uma redução de velocidade na interpretação do Freud com relação à feminilidade, né? De alguma forma, pelo menos é a sensação que eu tenho, e no comecinho, nos comentários do Rafael, acho que ele vai no mesmo sentido que eu, de que o caso Dora, ele, digamos assim, expõe mais um conflito, talvez, e um conflito que para o Freud é bastante normalizado, entre a concepção de feminilidade que a histeria procura, reivindica, né? Ainda que não de maneira consciente, mas que enquanto historicidade reivindica, e ao mesmo tempo uma concepção de feminilidade ligada aos valores, né? À moral predominante do início do século XX. Mas ao mesmo tempo em que isso acontece, em que eu sinto nesse texto da Dora, né, senti nessa leitura que eu fiz agora, um tom um pouco mais normalizador, um pouco mais paternalista, masculinista. A hipótese do complexo de Édipo começa a ficar mais nítida, e muito embora a hipótese do complexo de Édipo ela seja fundamental para a psicanálise e seja fundamental para o tipo de interpretação que ela oferece, há uma precedência da figura masculina, né? Claro, porque o complexo é de Édipo, né? Ou seja, tem uma certa relação de consolidação da subjetividade ligada à presença ou ausência da figura do pai, a figura paternal. Isso começa a se consolidar, começa a aparecer e apresentar os primeiros elementos de consolidação
nesse texto, do caso Dora, mas, ao mesmo tempo, eu ainda sinto, no caso Dora, os mesmos elementos interessantes que estão no estudo sobre histeria. Ou seja, existe uma tensão a uma certa dinâmica psicopatológica que tem uma inscrição sociopolítica determinada, ou seja, existe, digamos assim, a escuta, né, o atendimento a um certo chamado. Isso eu acho interessante, né, o que eu chamei para vocês nos últimos encontros, uma certa disposição interpretativa. Ouve-se e se dispõe a interpretar, ao mesmo tempo em que se percebe também que o Freud ele se desvia ainda, né, dos elementos mais duros, digamos assim, dos elementos mais arregados de um certo reacionarismo moralista do século XX, principalmente no que concerne a moral sexual, né? Então, se o Freud deixa passar e, de certa maneira, entra no diagnóstico dele uma certa concepção masculina ligada a uma exigência de uma certa versão de normalidade com relação às mulheres, e em algumas passagens tênues com relação aos homens, que, segundo eles, mais próximos da feminilidade, né, a maneira dele de falar da homossexualidade masculina. Mas, ao mesmo tempo, me parece que esse movimento não é uníssono, e esse movimento, ele compartilha espaço com alguma coisa que no Freud é muito transgressor, e ao mesmo tempo se afina com esse aspecto transgressivo da histeria no século XIX, no século XX, que é a perversão sexual sendo entendida como alguma coisa habitual, né, normal, por assim dizer, né? A perversão não é normal, porque senão seria perversão, mas a perversão mais próxima de uma espécie de naturalidade social. Então, se por um lado ele aceita a versão prioritária de que a histeria é um modo pelo qual as mulheres se incapacitam ao lugar feminino, né? Por um outro lado, ele também dá elementos de dissolução desse lugar feminino, né? Porque, no fim das contas, o lugar feminino também é um lugar desejante, é um lugar passível de perversão, e essa perversão não pode ser interpelada, pelo menos não do ponto de vista integral, do ponto de vista da imoralidade, né? A perversão entendida como uma imoralidade. Talvez os elementos de sexismo, por assim dizer, do Freud nesse texto, um pouco como o Rafael comentou no começo, se deva principalmente à caracterização da Dora, né? Nós perceberíamos, por uma sensibilidade social maior com relação ao tema da dominação masculina, que a Dora é a figura mais vulnerável de todo esse drama, né? De todo esse teatro de desejo que envolve um monte de gente, né? E curiosamente, ela, e eu sigo essa intuição do Rafael, ela parece ela parece uma figura sedutora, né? Uma figura, digamos assim, instrumentalmente sedutora, né? Então é interessante perceber e como que os personagens se alteram conforme o Freud se envolve com o paciente, né?
Se envolve no sentido de se interessar por ele, né? Porque os primeiros pacientes são pacientes em que a interpretação ela é um pouco mais neutra, não sei se vocês concordam comigo. Ou seja, nós ficamos mais livres para perceber o lugar de restrição política ligada à feminilidade, né, que objetifica a feminilidade. E nesse texto nós somos mais conclamados a discordar dele, né? Muito embora nós tenhamos que concordar em uma série de elementos, no que diz respeito à caracterização da figura feminina no texto, nós somos mais instigados a discordar da maneira como ele caracteriza o lugar da Dora nesses feixes de desejo que estão em questão na situação dela. No que concerne a melancolia, talvez seja onde o elemento masculinista fique mais explícito no Freud, porque a melancolia assume quase que um aspecto de punição, né? Isso, evidentemente, que isso sem retirar nossos comentários iniciais sobre uma inexorabilidade da melancolia, mas, de alguma forma, as mulheres melancólicas, elas são responsáveis pela própria melancolia no texto, né? Não no sentido de que elas compreendem a própria melancolia, elaboram essa melancolia, mas no sentido de que elas facilmente poderiam viver sem essa melancolia se tornassem boas mulheres, né? Se respeitassem os seus deveres conjugais, deveres conjugais entre aspas, evidente, se elas se casassem, se elas assumissem os lugares sociais previstos, né? Digamos que a única maneira que ele prevê nesse texto, né? E isso é curioso e me faz não ter uma leitura muito moralista com relação ao próprio Freud mesmo. Porque a única figura que domina a própria melancolia é a figura mais perversa, que é a tal da senhora K, né? Vou passar o texto, vou revisar um pouco o que acontece no texto, né, na descrição geral, e depois a gente passa pelo texto percebendo elementos conceituais interessantes e importantes. Mas quem é a Dora? Dora é uma menina, filha de uma família de posses. Então, nisso, corroborando os nossos comentários, né, de que mesmo a voz que a histeria adquire concerne a um certo lugar de conforto social e político, né, é provável que pessoas materialmente mais vulneráveis não conseguissem estabelecer essa voz histérica, né, que acaba sendo um lugar de ocupação do espaço público, né. São pessoas que não foram internadas, não foram presas, né, não foram afastadas, né, estão sendo cuidadas pelas famílias e está se procurando médicos mais estranhos que sejam capazes de tratar isso que ninguém está tratando, né. Então, a Dora é uma menina de posse, que pode pagar esse tratamento do Freud, e ela é de uma família em que o pai é mais adoentado, é um homem mais velho, mais adoentado, problemas cardíacos, sofre muito, a mãe também é muito adoentada, e isso faz com que os dois sejam pessoas relativamente distantes. A mãe é distante no sentido de que é obsessiva com os cuidados da casa, e ao mesmo tempo tem pouca simpatia pela figura do marido. E o marido é uma figura mais distante porque se dedica ao trabalho e pelo que o relato diz, né, eu acho que isso é muito unilateral, a mulher não tem mais interesse sexual nele, né, não tem disponibilidade sexual para ele. O que provavelmente deve ser uma via de mão dupla, né?
provavelmente ele também não tem muito interesse sexual nela. Isso Freud não diz. Essa família da Dora é amiga de uma outra família, que são os K, e não sou eu, né? Outros K, e os K são mais novos, têm alguns filhos, mas são mais novos. O K pai é um homem bonitão, interessante, e a K mãe é uma mulher bonitona, interessante. Só que por alguma razão eles têm pouco interesse um no outro, parece, também. De tal maneira que, segundo o pai da Dora, ele tem uma amizade, mas uma amizade não sexual com a senhora K. É uma amiga, uma pessoa jovem com quem ele gosta de conversar, com quem ele está sempre junto, mas que mesmo pela doença dele, porque ele é um homem com muitas doenças, ele não poderia ter uma relação, digamos assim, um pouco mais pecaminosa com ela. Nesse sentido, a relação dos dois é uma relação amigável, né, por assim dizer. E o Sr. K, pelo que a narrativa induz, e mesmo declara, tem um interesse pela Dora, que é uma menina que está, uma adolescente que está rumando para a idade adulta. A Dora é amiga também desse casal, muito embora ela, em momentos diferentes, ela tenha ciúmes da relação entre a senhora K e o pai dela, e recrimina, de certa maneira, a mãe por permitir essa relação entre as duas, entre o pai e a senhora K. Mas a Dora é amiga da família, ela convive muito com o Sr. K, ao mesmo tempo em que se ocupa dos filhos dos K, porque são pequenos, brincam com elas, ela acaba assumindo uma figura de cuidadora, instrutora, amorosa com relação aos filhos, e nisso vai crescendo, digamos assim, o interesse sexual do Sr. K com relação a ela, até o momento em que ele se declara algumas vezes, e ela faz algumas investidas, né, e ela fica escandalizada com isso, e pede que a relação da família dela com a família do K seja rompida. Vocês vão ver nos momentos que eu retirei do texto que a Dora, ela é uma menina complicada desde sempre, né? Então, também adoecida, muito melancólica e bastante, digamos assim, insatisfeita com a vivência familiar. E, de alguma maneira, a narrativa é construída como se já houvessem elementos de uma certa disponibilidade, histeria, por parte dela na relação com os K, com o senhor e com a senhora K. Mas, ao mesmo tempo, o que instaura o quadro histérico nela concerne a essa vivência da sexualidade mais intensa como pivô desse triângulo amoroso, né? O pai dela, o Sr. K e a senhora K. Quando o Sr. K faz alguns avanços com relação a ela, ela se ofende brutalmente, pede para o pai romper a relação com os K, e nesse pedido de rompimento, ela exige que ele não veja mais a senhora K, e é nesse momento que o pai fica muito preocupado. Isso é engraçado. Ele começa a ficar preocupado porque ele não quer romper com os K, são amigos da família. É nesse momento em que a saúde mental dela é colocada em questionamento, né? Como se ela fosse alguém que deturpasse a realidade. E nesse sentido, o Freud é chamado para
lidar com essa menina que insiste no rompimento do pai dela com relação à senhora K e o senhor K. O pai dela não tem nenhum interesse em romper com a senhora K. Para ele é uma das poucas felicidades da vida dele. E, nesse sentido, quem insiste que a Dora ela obtenha um aconselhamento psicológico é o pai. Freud percebe isso, descreve isso, e ao mesmo tempo, ele decifra bem o interesse instrumental que o pai tem nesse tratamento. Esse tratamento não dá muito certo, né? Tem algumas como os tratamentos do estudo sobre histeria, dá para perceber esse manejo inicial de uma terapêutica com relação à qual todas as dificuldades não estão ainda mapeadas. Digamos assim, as questões relacionadas à transferência ainda estão caminhando, né, com uma clareza maior. Então, nesse sentido, é um caso que tem uma solução parcial, mas a Dora, em outros momentos da vida dela, volta a adoecer, pelo que o Freud tem relatos sobre outros médicos que vieram a atendê-la. Questões sobre o relato. Antes de a gente entrar no texto, localizar um pouco esse texto na bibliografia do Freud, porque o estudo sobre histeria são textos mais iniciais, né? Qual a data dele? Eu não lembro agora, deixa eu ver. Ainda é do final do século XIX, 1895, né, 1893. Esse texto aqui já é de 1900 e tal. 1905, 1903. Esse texto é imediatamente depois, 1905. Escrito em 1901 e publicado em 1905. Esse texto é imediatamente posterior a um dos textos mais lidos e comentados do Freud, mais importantes do Freud, que são os ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde ele fala de maneira mais explícita sobre a sexualidade da criança, que tem um impacto escandaloso sobre a comunidade de leitores, de uma maneira geral. Mas, para além do elemento escandaloso, que a obra do Freud sempre desperta, né, essas paixões intensas, né, que as pessoas odeiam loucamente, essa obra também está inserida em momentos em que ele fez avanços importantes na teoria dele, né? Então, esse texto, ele é posterior à Interpretação dos Sonhos, que é um texto de 1900, e é um texto em que o Freud, digamos assim, explicita uma teoria original para além da dinâmica da histeria, né? Ou seja, oferecendo uma ferramenta interpretativa com relação a um certo tipo de fenômeno inconsciente. E no capítulo 7, que é o capítulo que eu gravei e que tem algumas aulas e que vocês podem acompanhar na SoundCloud, que eu disponho, no capítulo 7 ele oferece uma teoria do aparelho psíquico, né? Se vocês repararem bem, até esse momento da nossa discussão, eu sempre invoco uma concepção de aparelho psíquico, uma concepção de psiquismo, mas o Freud ainda não tem uma teoria sobre isso, né? Ele tem elementos de uma teoria sobre isso. Então, ele publica, no século XIX ainda, o projeto de uma psicologia científica, né, costuma se referir a ele como projeto. Ele escreve o texto sobre as afasias, que também tem alguns elementos teóricos importantes. Nos estudos sobre histeria, a gente percebe alguns momentos, eu salientei com vocês, principalmente algumas notas de rodapé, em que ele fala sobre uma teoria do aparelho psíquico. Mas é no capítulo 7º da Interpretação dos Sonhos, onde ele apresenta a primeira versão, digamos assim, acabada de uma teoria do aparelho psíquico. Isso é muito importante. Então, esses elementos ligados à excitabilidade, ligado
a fragilidade perceptiva, ligado à formação da consciência, a formação da inconsciência enquanto resto desse processo de amadurecimento na relação com relação, no amadurecimento da relação com o fora, né, e a constituição de um mundo interno, de um mundo dentro, né? Tá lá no capítulo 7º da interpretação dos sonhos, que é bastante interessante de ser lido. Nós não vamos nos dedicar a esse texto aqui agora, mas eu remeto à leitura e vocês vão achar a leitura muito proveitosa. Questões sobre o caso? Algum comentário inicial que vocês queiram fazer? Rafael, que estava já comentando um pouco no começo. Se vocês tiveram, que tipo de reação vocês tiveram lendo o texto, alguma coisa que vocês queiram dividir inicialmente? Se não, vamos pro texto. Começou o prefácio. No prefácio ele diz, né, que o tratamento não vai até o final. É mais um caso fracassado, né? É mais um caso fracassado, ao mesmo tempo em que fica claro também esse desenvolvimento, esse momento inicial, por assim dizer, do desenvolvimento de uma técnica de psicoterapia, né? Ou seja, ele comete, né, equívocos que são equívocos muito simples, né, muito explícitos, né? Já fazem parte do imaginário geral da psicanálise, equívocos que são muito comuns, né? Não se cometem mais. Pode falar, Gabriela. É por esse motivo que ele não vai até o final? O tratamento dá errado mesmo? Não, ele não vai até o final porque a Dora rompe o tratamento. Ah, tá. Ele não vai até claro que tem explicações, digamos assim, circunstanciais, né? Tem que levar minha avó para fazer musculação, preciso levar meu poodle no Museu de Arte Contemporânea, alguma coisa assim. Provavelmente por causa desses erros, né? Sim. Então. E esses erros, por assim dizer, que são erros ligados ao manejo da relação, né, ou manejo da transferência, como depois se habituou chamar, acabam se tornando bastante conhecidos, né? Então, no fim das contas, são casos mal sucedidos, mas, ao mesmo tempo, casos fundacionais, porque as dificuldades mais explícitas do trabalho terapêutico se mostram. E, ao mesmo tempo, essas dificuldades mais explícitas do trabalho terapêutico também demonstram, digamos assim, as armadilhas mais comuns na repetição provocada pela melancolia, ou pela histeria como um tipo psicopatológico. Então, por exemplo, a resistência é uma armadilha comum, né? A gente vai falar sobre isso. A sedução, uma armadilha comum. O oferecimento excessivo de interpretações é uma armadilha comum. São dinâmicas que a transferência, né, é uma armadilha comum. Não só a sedução, mas também a sedução e a transferência, né, as armadilhas da transferência, a não clareza acerca da transferência. Então, de certa maneira, digamos que os empecilhos, por assim dizer, de conhecimento relacionado à melancolia, vão sendo imediatamente explicitados conforme esses primeiros casos vão
fracassando, né? No fim das contas, são problemas que podem ser romantizados e são trabalhados na literatura. Eu recomendei que vocês lessem um texto que não é um texto literário, mas que mobiliza muito o texto literário, que é o Fragmento do Discurso Amoroso. Então, digamos que é o que dá, digamos assim, uma certa beleza para a melancolia, uma certa beleza para o tipo de desencontro que a melancolia instaura, né, ela produz, mas que, no que diz respeito à utilidade da dinâmica terapêutica, acabam atrapalhando esse processo de autoconhecimento e de consciência acerca dos sintomas, e, ao mesmo tempo, pensando assim de maneira geral, melhoramento da vida, né? Ou seja, transformando uma vida miserável numa vida infeliz, para usar a última expressão do Instituto sobre Histeria, que é sensacional, né? No fim, nada que não alienação pode nos oferecer uma vida feliz. Um pouco isso. E quando a alienação ela nos oferece uma vida feliz, ela nos oferece uma vida feliz em alguns momentos relacionados à idealização, ao consumo, ao sucesso, né? Mas depois passa. A psicanálise, como psicoterapia, ela não te oferece, ela não promete uma vida feliz à melancolia. O que ela oferece, digamos assim, é a possibilidade do sujeito melancólico trocar a sua miséria por uma infelicidade habitual. O que parece bastante crível enquanto promessa, né? Dificilmente você venderia uma torradeira assim, né? Essa torradeira, ela não deixa de queimar seus pães. Ela só queima menos. E difícil vender, né? Mas, então, nesse sentido, tem uma honestidade no que diz respeito às pretensões culturais, civilizacionais e subjetivas que a psicanálise oferece, né? Ele mesmo diz na página 181, que é a penúltima página do prefácio, que as questões da transferência vão aparecer no final do caso. Ou seja, mesmo para ele, as questões de transferência são questões que passam meio desapercebidas. Isso é interessante, né? Como que a transferência, do ponto de vista do contexto melancólico, ela se esconde bem, né? Porque, de alguma maneira, ele já tem consciência da transferência, mas, ao mesmo tempo, existe sempre a pretensão cognitiva, científica, né, de que pensar não é uma maneira de sentir. Ou seja, há a possibilidade do governo do pensamento sobre os sentimentos, né? E no fim das contas, essa é uma maneira pela qual a melancolia oferece um obstáculo para a sua decifração, que pode ser uma coisa boa, né, no que diz respeito ao legado filosófico, cultural da melancolia, mas também pode ser uma coisa ruim no que diz respeito aos efeitos públicos da melancolia, e também pode ser uma coisa ruim no que diz respeito aos impactos pessoais da melancolia, né? Não sei se está ficando claro o que eu estou dizendo a vocês. Espero que sim. Porque às vezes eu estou falando, estou achando que está claro para mim e não está claro para vocês. Aí, se vocês me falam um pouco, eu consigo dizer a mesma coisa de outra forma para ficar mais claro para vocês. Então ele diz que a terapia dura 3 meses só. Então, sei lá, tipo um semestre à distância, né? Não é nada. Ao mesmo tempo que ele confessa ter uma certa dificuldade em apresentar casos muito longos como casos clínicos escritos, né? E ele cita uma série de dificuldades prosaicas, assim.
Ele não tem gravador, né? No século XIX, você gravar a voz é um processo complicado, né? Precisa ter um disco de cera, precisa ter instrumentos, né? Então ele não tinha como gravar as sessões. Ele percebe que anotar o que as pessoas dizem durante a sessão não funciona, porque as pessoas ficam desconfiadas, né? É que nem aquelas entrevistas de psicólogo de empresa, o que vão fazer de entrevista de emprego. Você fala alguma coisa, ele, aham. Você fica desesperado querendo saber o que ele anotou, né? Então, se a questão é diminuir o nível de defesa na relação com alguém, anotar o que ela está dizendo atrapalha. Então ele diz que tem muitas sessões por dia e acaba tendo pouco tempo para depois da sessão anotar o que ele lembra. Ou lembrar no final do dia, depois de ter tido 4 ou 5 sessões, né? Eu não sei exatamente ainda qual era o tamanho das sessões nesse momento do Freud. Se já se tinha estabelecido uma regra com relação a isso. Depois começa a estabelecer uma regra, mas é claro que é matéria de convenção, né? Mas eu acho que nesse momento em que o Freud está lidando com pacientes que são, ao mesmo tempo, pacientes de um médico da família e pacientes psicoterápicos, né? Vocês percebem, vocês que leram o texto, percebem que tem essa dubiedade, né? A pessoa chama o Freud para cuidar de uma unha encravada, e o Freud diz, olha, não é uma encravada não, é histeria, e começa a tratar de outra maneira, né? Então, ao mesmo tempo, parece que essas sessões duram muito, né? São coisas que eles ficam lá batendo papo, conversando, durante muitas horas. O que dificulta, né, a memória, lembrar dos momentos importantes. Porque da mesma maneira que a sessão provoca o trabalho do inconsciente do analisando, a sessão também provoca o trabalho do inconsciente do analista, né, do médico. E o médico esquece também aquilo com relação a ele resiste, né? Porque, da mesma maneira que se deixar analisar é um movimento sofrível, analisar, ajudar alguém é um movimento sofrível também. Porque desperta sentimentos, resistências da própria vida íntima daquele que faz o trabalho, né? Então, se as sessões são longas, dá para entender ainda mais a dificuldade de transcrever esses relatos. Já caminhando para a primeira metade do século XX, se convencionou o tal dos 40 minutos, 40 a 45 minutos. Mas Lacan, por exemplo, tinha uma teoria chamada tempo lógico, e que é muito utilizada em lacanianos, de que o tempo propriamente não é relevante. O importante é saber parar a sessão no momento correto, né, em que a interrupção da sessão vai gerar um movimento elaborativo em quem está em análise. Eu conheço um psicanalista francês, já faleceu há algum tempo, Sérgio Leclerc, que ele fazia sessões... Vou te dar a palavra, Gabriela. Que fazia sessões de 30 minutos, né? Sempre. Dogmaticamente 30 minutos. Então, essa questão do tempo da análise é bastante relativa e convencional. Não acho que seja um elemento fundamental. Pode falar, Gabriela. É uma pergunta. Você estava falando sobre resistência, eu fiquei curiosa. O que seria a resistência do analista? Não me passa. Não consigo imaginar o que seria. A resistência concerne a não ser capaz de perceber alguma coisa em função das próprias experiências pregressas que tornam perceber um conteúdo alguma coisa sofrível. Percebe? E aí é uma espécie de cegueira, uma cegueira protetiva, a resistência. E parte da viabilização da subjetividade, né, nesses termos freudianos, concerne a desenvolvimento de resistências. O momento kairótico serve para falar sobre o tempo lógico lacaniano, né? Isso, é um momento kairótico lacaniano, eu tinha lembrado desse termo. Uhum. Mas, no que diz respeito ao que seria a resistência do analista, é o analista não ser capaz de lembrar
de um conteúdo que lhe foi dito, não foi vivido por ele, mas que lhe foi dito, mas que remete a alguma coisa que inconscientemente ele reprime. Percebe? E essa resistência vai fazer com que ele esqueça o que ele ouviu, né? Ou vai fazer com que ele não veja com clareza aquilo que ele ouviu. Por isso que o processo de analisar alguém é um processo também de autoanálise. Porque as pessoas são diferentes. E o modo pelo qual se pode ajudar alguém num processo de investigação interna concerne alterar os próprios elementos internos, né? Em função do outro. Porque as relações são diferentes. Então, num certo sentido, o analista ele fica na relação com o analisando, e isso começa a ficar bem claro nesses dois textos que nós vimos, numa posição de submissão subjetiva. Porque se ele não se alterna em função daquele que o fala, ele não é capaz de ouvir. Percebe? Se ele se mantiver resiliente numa posição subjetiva estrita, como é que você vai saber que essa posição é adequada para ouvir alguém diferente? Então, por isso que depois se convencionou, né, nesse momento ainda, isso ainda não é claro, mas depois se convencionou que os analistas se submetem não só a uma análise, mas uma análise de supervisão. Porque, no fim das contas, existe um impacto positivo e negativo da relação dos analisandos com relação a ele também. Que não importa o analisando, porque o analisando uma boa análise vai sair de lá melhor e vai esquecer do analista. Mas que deixam traços no analista, percebe? Nesse sentido, a psicanálise, como diz o Freud, né, é uma profissão um tanto enquanto impossível, porque é difícil esse tipo de disponibilidade, ao mesmo tempo em que e isso eu acrescento, né, uma profissão com um alto grau de insalubridade, né? Porque lidar com a vivência melancólica dos outros não é lidar com a obra de arte advinda da melancolia dos outros, ou da ciência advinda da melancolia dos outros, depurada e apresentada ao público. Concerne a se disponibilizar ao... Estava vendo ontem a Olimpíada, e o narrador falava do lixo da onda, né? Que é a parte mais... É lidar um pouco com o lixo da onda, que é uma parte não muito nobre da melancolia e que, ao mesmo tempo, é profundamente agressiva, né? Parte do trabalho de transferência concerne a estar na posição que prejudica o analisando. Isso faz com que haja agressividade no que diz respeito à relação do analisando com relação ao analista, né? Então, é uma profissão com alto grau de insalubridade, né? Eu acho que ninguém consegue direito, né? Acho que pessoas vão aprendendo a não conseguir um pouco melhor, né? Analistas mais experientes ou pessoas com mais talento, para isso vão aprendendo a não conseguir de uma maneira um pouco mais eficiente, né? Então, vamos lá, página 185. Ele diz assim: podem informar de modo suficiente e coerente sobre esse ou aquele período da sua vida. Mas logo aparece outro período em que suas comunicações se empobrecem, deixando lacunas e enigmas. E ainda outras vezes deparamos com épocas inteiramente obscuras, sem o lume de qualquer informação aproveitável. Isso ele está falando sobre a narrativa, né? Alguém falando sobre o que lhe ocorre. Então, há momentos que são obscuros, momentos que são muito claros, e essa narrativa não é linear. Até porque, se ela for linear, ela não vai ser de serventia para o tipo de relação que está sendo constituída ali. Porque a narrativa linear concerne a se trabalhar o conteúdo da narrativa e apresentar o conteúdo da narrativa da maneira como se quer que a narrativa seja vista, né? E aí não se ultrapassa a resistência nessa maneira de proceder. É que nem se arrumar para o encontro e usar um filtro
Não, se arrumar para aula à distância e usar um filtro, né? É assim que é a vida, né? Mas no que diz respeito à obtenção de material para estar disponível à dinâmica interpretativa, isso é um pouco inútil, né? Tanto que na relação entre professores e alunos, é mais comum se perceber mais das pessoas, dos alunos, né, nos textos. Porque o ambiente de aula é um ambiente coletivo, é um ambiente cênico, é um ambiente de defesa, né? É super engraçado, né? Nas primeiras aulas, a sala pode ser gigantesca, o professor pode ser um velhinho com meia corda vocal, ele senta na frente, todos os alunos sentam no fundo, assim, que nem alguém que adoçou muito o café, o açúcar descer todo, com todos lá no fundo, porque estão numa posição defensiva, né? Estão não sabendo com quem estão lidando, estão com ciúmes não, estão com medo, estão preocupados, né? Então, o processo de análise que o Freud está descrevendo, ele, no tipo de vivência que vocês vão realizar, enquanto professores, vão perceber mais esses elementos, muito embora não seja o dever de vocês lidar com isso, mas facilita muito o trabalho de vocês, que a formação intelectual e a formação afetiva, elas vêm juntas, né? Nos desenhos, nos textos, né? Nas manifestações mais espontâneas. Muito comum em escolas os professores, os diretores perceberem que a criança está passando por problemas a partir dos desenhos e dos textos. São crianças muito pequenas, principalmente a partir dos textos, né? Porque são manifestações mais espontâneas. As crianças estão num nível de repressão mais baixo, enquanto se expressam desenhando, né? Ou se criam músicas, ou nas brincadeiras. Página 185, ele diz assim: a incapacidade dos pacientes exporem de forma ordenada a sua história, na medida em que esta corresponde à história de sua doença, não é apenas algo característico da neurose, mas possui também grande importância teórica. Justamente por isso, porque é característica dos elementos intrínsecos à neurose serem desordenados. Ou é característica dos elementos que servem para oferecer interpretação a uma neurose que esses elementos sejam desordenados. Se fosse dizer assim de maneira irônica e provocativa, quanto melhor o texto, mais bem acabado, menos interpretável o texto é. É claro que um texto que já se transformou numa obra de arte, já se transformou num documento intelectual, ele pode ser interpretável num outro sentido, né? Mas é um sentido meio ligado à própria vivência escritural, sobre a própria relação intelectual, sobre a própria disputa dos saberes, né? Mas quando o texto está muito cheio de gralha, muito cheio de acidente, muito cheio de imperfeições, é onde essa espontaneidade parece mais clara. Então, por exemplo, trabalho de final de curso. É que não dá para se dar o trabalho de ficar interpretando, mas dá para fazer o trabalho de interpretar um momento, né? Um momento da vida, porque nós somos socialmente investidos, né? Como vocês, como bons alunos de ciências sociais, sabem disso, e traços relacionados ao tempo, né? Ao momento histórico que nós vivemos, determinam parte da ação de vocês. E eles aparecem no comportamento, nas manifestações inconscientes de vocês. Então, trabalhos de final de curso, que são feitos meio assim, no susto, eles são uma imagem fotográfica de uma certa vivência coletiva dos sofrimentos atuais, né?
Evidentemente não se aborda, não se trabalha isso, mas, ao mesmo tempo, isso tem uma função indireta, para quem lê esses trabalhos, como eu, por exemplo, de compreender o meu tempo, a partir de uma via que não é a minha via direta, né? Claro que dá uma curiosidade, né? Ah, vamos ver, você pode mostrar o que você está falando. E vocês vão ficar só na curiosidade, claro. Aí ele diz, na página 186, na nota, ele diz assim: na primeira sessão, fiz com que a paciente mesma narrasse a sua história. Quando essa narrativa se revelou perfeitamente clara e ordenada, não obstante a singularidade dos acontecimentos a que se referia, achei que o caso não podia ser uma histeria e logo iniciei um cuidadoso exame médico, né? Se é ordenado, no fim das contas, é de tal maneira elaborado que os elementos repressivos são maiores do que o sintoma, né? No fim das contas, o que é um sintoma, né? É alguma coisa em que os elementos repressivos não são suficientemente repressivos. E você tenta reprimi-los mais e não consegue, né? Que é o que acontece com todo mundo, no fim das contas. Outra nota interessante é de que a psicanálise, esses textos do Freud iniciais, eles têm uma importância muito grande na reelaboração da narrativa literária. Então, eu não sei o quanto que vocês se dedicam à literatura, né, ler literatura, e eu sei que o nosso curso é muito deficiente nesse tipo de estímulo, né, a gente não estimula que os alunos leiam literatura. Mas o fato é de que a literatura moderna, ela começa a incorporar elementos de desordem narrativa, porque esses elementos de desordem narrativa expressam conteúdos subjetivos de maneira mais adequada. Então é muito comum se pegar romances modernos em que você não sabe se está no começo, se está no fim, se é a vivência interna do narrador, ou se é uma vivência interna do personagem. Ao mesmo tempo em que há mais de um personagem, você não sabe se a mesma perspectiva está sendo adotada para cada um deles. Então, de certa maneira, a neurose ela é incorporada nas estratégias narrativas modernas e contemporâneas, né? As narrativas, por dizer assim, vanguardistas, né? Os romances que são artisticamente desafiadores. Então, página 188, ele diz assim. Ele só está querendo, só diz isso, de que é importante, mais importante do que atentar para a hereditariedade, é atentar para as relações familiares. Não que a hereditariedade não tenha um lugar dentro das patologias, dos sintomas psicológicos, mas para a maneira como ele compreende esses fenômenos, as relações são mais importantes do que a hereditariedade. O que claramente é uma iniciativa antirracista do texto do Freud, né? Página 194. Ele diz assim, nesse meio tempo, Dora Crescer estava na flor da juventude. Era uma moça de traços inteligentes e agradáveis, mas que causava preocupação aos pais. As principais características de seu estado doentio eram um ânimo deprimido e uma alteração no caráter. Era evidentemente que não estava satisfeita consigo, com seus familiares, tratava hostilmente o pai e já não se entendia com a mãe, que queria absolutamente que ela participasse dos cuidados da casa. Já dá para perceber um
um elemento, digamos assim, regulador no que diz respeito ao comportamento, né? Você é uma menina, está grandinha, tem que participar dos cuidados da casa. Evitava os encontros sociais, tanto quanto permitiam o cansaço e a desatenção de que se queixava. Ocupava-se em ir em palestras para mulheres e cultivava estudos relativamente sérios. É uma outra imagem que desajusta as mulheres para o contexto, né? Mesmo no nosso contexto social. Está estudando muito e está indo a palestras, ouvindo intelectuais, isso vai fundir a cabecinha da menina. Daqui a pouco ela está tendo ideias, né? Não tem essa expressão social? Essa expressão popular? Um dia, os pais se horrorizaram ao encontrar, dentro ou sobre a escrivaninha da garota, uma carta em que ela se despedia deles, dizendo que não conseguia mais suportar a vida. Aí eu lembrei daquele vídeo da marionetinha que diz que é triste. Aí diz para a mãe manda a marionetinha ir jantar. Vem jantar, minha filha. Eu falei assim, não posso, mãe, eu tô triste, eu sou triste. Aí eu falei assim, por que, minha filha, você é triste? Ah, mãe, eu não sei, é porque eu sou emo. Aí a mãe responde, você não é emo, você é de Jesus. Ai, foi o videozinho de internet que eu mais ri nos últimos tempos. Talvez por causa dessas leituras, né? Eu não sei o autor, senão eu daria o crédito. Eu vi no Instagram. O pai, sendo um homem perspicaz, imaginou que não havia séria intenção de suicídio por parte da garota, mas ficou abalado, e quando, um dia após uma banal discussão entre eles e a filha, esta perdeu a consciência pela primeira vez. Num acesso que depois cedeu à amnésia, determinou-se, apesar da relutância da garota, que ela deveria iniciar um tratamento comigo. Então, essa carta, interpretada pelos pais como suicida, e o desmaio, além de ser uma menina que quer estudar demais, fica indo a palestras, não gosta da família direito, e não quer se ocupar dos afazeres da casa, vai procurar o Freud, claro, né? Precisa dar um jeito nessa menina. Interessante, né? Faz todo sentido, né? Tipo, a pessoa que estuda e tá procurando em palestra ser deprimida. Não tem como não estudar e não ser deprimido. Isso não existe, entendeu? Então, pra mim, faz muito sentido ela ser deprimida. Não faz. Até agora eu não vejo problema nela, não. Ela parece uma pessoa perfeitamente É normal. isso que eu ia falar, mas eu fiquei. Não, eu acho que talvez os desmaios, né? Perca de consciência, chegou aí a um limite que tem, não sei, lá, tem que ser tratado. Não sei. Os problemas são mais os pais do que a garota, na verdade. Essa é a nossa percepção um pouco mais sensível com relação a esses efeitos de dominação social, familiar sobre as pessoas, né? A gente já está vendo, e nisso Freud diz, que mais importante do que os elementos de hereditariedade é saber as relações familiares. Então, curiosamente, atentando às relações familiares, nós nos preocupamos mais com os pais do que com a garota. A garota, para nós, parece tranquila, tem vontade de ser amigo dela, saber o que ela está lendo, mandar um zap. Ah, não fica assim não, vai passar. Daqui a pouco o Bozo morre. Sai de casa e... Quem dera. Daqui a pouco sai de casa e melhora. Isso é assim, Eu tenho uma charge que eu leio, que é o Existential Comics. É uma charge... faz piada com filósofos, né? É meio nerd, não sei se vocês vão gostar. Vai depender do nível de nerdice de vocês. E aí uma delas é sobre o Kierkegaard, que é um autor reconhecidamente triste, né? Deprimido, melancólico, e que faz disso o objeto da filosofia dele. É um autor genial. E aí a charge é isso, o Kierkegaard vai no psicanalista, aí vai contando, eu acho que a vida não tem existência, a vida não tem sentido, acho que o melhor é morrer, essas coisas todas. E aí o psicanalista fica ouvindo assim, você já tentou fazer atividades físicas periódicas, que reduzindo ponderações e questionamentos sérios, né?
a uma inscrição da Smart Fit, né? Achei super curioso. Cara, eu preciso comentar, apesar de não ser. Eu não sei nem nada, não sei perto do Kikman, sei lá qual é o nome dele. A minha psicóloga me recomenda, a minha psicanalista, né, psicanalista, me recomenda toda vez eu fazer exercício físico, e agora eu lembrei disso, eu fiquei. Obrigada, vamos lá, vamos chutar uma bola. E aí, é uma espécie de. Não estou dizendo que exercícios físicos não sejam bons, né? Mas é uma espécie de redução abrupta, né, da seriedade dos questionamentos, né? Pode ser que o nosso ânimo melhore se a gente faz exercícios físicos frequentes, mas isso não responde às questões, né? O que é engraçado é dizendo assim, se você está preocupado com questões sérias, faz exercício físico, que você vai desaparecer. Bom, exatamente. Não tem por que se preocupar. Se preocupar com a morte, se preocupar com a desigualdade, se preocupar com a miséria, se preocupar com a crueldade. Para com isso. Se preocupa com o seu bíceps, com o seu glúteos. Isso tudo vai desaparecer. É curioso, engraçado, né? Exatamente. E eu queria dizer que você tem culpa 95% de eu ter cancelado a minha inscrição na academia, porque você ficou falando isso nas aulas. E eu fiquei pensando, é verdade, porque eu tô perdendo meu tempo malhando aqui. Se eu poderia estar estudando ou fazendo alguma coisa. Não ponho a culpa em mim. Eu estou pondo a culpa porque eu estava no início da faculdade e eu pensei, faz muito sentido. E aí eu nunca mais consegui voltar. É aquela frase do Homer. Termina o semestre e volta. A culpa é minha, bota em quem eu quiser. Exatamente. Não, e toda vez que eu volto pra academia, eu fico pensando no que ele falava, que ficou na minha cabeça, ficou tipo, pra quê, né? Por que eu tô fazendo? Que eu tô correndo numa esteira 40 minutos, eu me sinto uma idiota, não quero mais. E aí eu sempre paro por causa disso. Vou pôr a culpa sim. Gente, eu não sei se isso serve de exemplo, mas eu tento fazer exercícios físicos periódicos, porque faz bem pra saúde, eu acho. Eles são mais divertidos do que correr na esteira ou é correr na esteira também? Não, é mais divertido que correr na esteira, com certeza. Entendi. Eu não vou na Smart Fit, eu nunca fui. E espero morrer antes de entrar numa academia no sentido convencional, mas eu tento fazer uns exercícios físicos. Não, exercícios físicos eu também tento fazer periodicamente, alguma dança, alguma coisa mais legal. Mas ir na academia você estragou para mim. Isso é bom. Vamos lá. Página 197. Ele diz assim: quando o pai se preparava para a viagem de volta, a garota afirmou de repente, bastante resoluta, que iria também, e conseguiu impor sua decisão. Somente alguns dias depois, ela explicou sua estranha conduta, ao relatar à mãe, para que esta informasse ao pai que o Sr. K havia ousado, numa caminhada após um passeio de barco no lago, fazer-lhe uma proposta amorosa. Na vez seguinte, em que o encontraram, o pai e o tio da garota tomaram satisfações ao acusado, que negou enfaticamente qualquer ato seu que pudesse fazer jus a tal interpretação, e lançou suspeitas sobre Dora, que, conforme ele dissera à senhora K, mostrava interesse apenas por coisas de sexo e havia lido a Fisiologia do Amor de Mantegazza. Nunca li esse livro, mas, pelo visto, deve ser bom. E livros semelhantes na casa deles à beira do lago. E acrescentou que, excitada por tais leituras, provavelmente ela havia imaginado a cena que narrara. Aí, ó, o início a gente fica com peninha da Dora, né? Destruidora de lares aí que ele tá é ridículo. botando. Quem devia fazer análise eram todos os outros e não ela, coitada. Isso, e fica bem o contexto, né? Ela é muito nova, o sujeito é mais velho, tem filhos. A esposa dele, vai ficar mais claro mais para frente, está tendo um caso extraconjugal com o pai dela. E quando ela quando ela fica desconfortável com a situação, as pessoas ficam pensando, nossa, uma louca. Isso para a nossa sensibilidade contemporânea com relação a esse tipo de assunto, é evidente, né? É evidente que a Dora é a figura mais sensata de todo esse universo, né? Isso é legal também. Isso é interessante também como que os textos... Claro que essa não é a intenção do Freud, né? Mas, ao mesmo tempo, o tipo de caracterização que ele faz torna o texto disponível de ser interpretado de uma outra forma. Ou seja, o texto se tornou, evidentemente, um texto
que defende Dora, né? Na verdade, não é um fragmento da sexualidade, fragmento de uma histeria. É a miséria de Dora, a miséria familiar de Dora, né? E isso é interessante, né? Porque permite, no que diz respeito a essa interrogação sobre a melancolia, perceber que, no fim das contas, o que Dora quer, em última instância. Pode parecer meio piegas, mas é o direito à própria melancolia, o direito ao próprio tempo, né? O direito de não entrar na vida sexual dos adultos pela vontade dos adultos, né? Ela entrar na vida sexual segundo o seu próprio tempo. Ou seja, continuar lendo seus livrinhos, ouvir lá o seu... Qual é o nome da banda? NX0. Pode falar, Gabriela. Ai, minha cachorra não se concentra. Tem problema, pode falar com ela. Não, eu não sei se você... Não, eu vou ter que soltar ela, já volto. E aí ele diz, né? Nesse momento, eu acho que a observação do Rafael fica bem clara. É um dos momentos que eu marquei no texto que é importante, que é o momento em que o Freud é muito masculinista. Eu não acho que seja a característica principal do Freud ser masculinista. E acho que a maneira como ele lida com a sociedade dele abre flancos de crítica à moral masculinista muito importantes. Mas esse texto faz uma caracterização da Dora, despotencializando a reação da Dora, que é uma interpretação que peca em sensibilidade acerca dos elementos de dominação do contexto, né? E quando ele diz assim, pois também acho que a história de Dora, sobre a sugestão imoral dele, é uma fantasia que a dominou. O que ele poderia ter dito é de que, o que parece mais crível, né? E nesse sentido também é interessante poder ler o texto assim, de que o Sr. K fez uma proposta indecorosa para Dora, que não havia nada de muito escabroso na proposta indecorosa para Dora, mas que era inapropriada, foi sentida de maneira inapropriada por Dora, e por isso Dora se sentiu muito mal, né? A ideia de que ela fantasia o que aconteceu tem claramente o elemento de despotencializar a partir de uma, digamos assim, de uma tensão gravitacional de dominação masculina, né? Ou seja, toda vez que alguém se incomoda com uma proposta sexual, na verdade não existe proposta sexual, existe fantasia. Agora, antes de dar a palavra... Pode falar, Gabriela, depois eu comento o que eu quero comentar. Pode falar. É eu, né, que vou falar. Não, eu tava pensando assim, que olhando para a história, né, não sei se você concorda comigo, mas ali parece que a melancolia está sendo extremamente causada exatamente por um aspecto social, que é ela não consegue colocar a voz dela ali, porque quando ela colocou, exatamente, ela já foi patologizada, né, ela já foi colocada num médico, sendo que, assim, é uma questão que ela estava tentando se impor. Eu acho que no âmbito social a gente consegue ver que isso foi causado especificamente por aquela pressão, né? Não consigo falar, não posso falar e não posso sofrer também. Porque se eu não posso falar, porque ninguém vai acreditar em mim, mas se eu sofrer, eu também não estou bem o suficiente. Então, ali não tinha uma escapatória para ela, porque ela não podia sofrer, mas também não podia falar porque ninguém ia acreditar. Então, ficou nesse... A escapatória para ela, que é uma escapatória super tendenciosa, é de ocupar o lugar que querem que ela ocupe, muito embora o lugar que ela ocupa, que querem que ela ocupe, se ela ocupar, vai ser um lugar que vai gerar recriminações a ela, né? Porque digamos que ela comece a ter relações sexuais com o Sr. K. Acho que as pessoas vão dizer, yay! Oba! Dora e Sr. K estão se pegando. Claro que não iam dizer isso, iam dizer Dora, sua rameira, que está se relacionando com um homem casado e eventualmente engravidou dele e se tornou uma pessoa, percebe?
ainda mais indesejável por isso. Né? Se ela ocupa o lugar que querem que ela ocupe, o destino dela tem tudo para ser ainda mais, digamos assim, à margem do que o ânimo dela em resistir traz consigo, né? Num certo sentido, ela tá numa armadilha social. E seguindo o comentário da Gabriela, concordando, né, com esse comentário, de alguma maneira, a melancolia é alguma coisa que nasce de um contexto, mas a melancolia também é um modo pelo qual ela resiste a esse contexto. Porque a melancolia concerne também um certo esforço ativo de constituir reflexivamente um manancial de informações sobre o mundo, sobre a sexualidade, sobre o desejo, ou seja, ter ferramentas para pensar o contexto. Né? Talvez possa até mesmo ser isso. As ferramentas que ela adquiriu lendo, isso eu estou especulando, tá? Porque não tem elementos no texto para isso. Mas as ferramentas que ela adquiriu num certo movimento melancólico de ler, estudar e se informar, permite que ela não ocupe com tanta naturalidade um lugar que se ela ocupar, ela vai ser descartada socialmente. Percebe? Porque o espaço, o lugar que querem que ela ocupe, que é um lugar sem histeria, que é o lugar de amante do Sr. K, vai ser um lugar socialmente também reprovável, né? Ou seja, ou é o lugar da histérica, ou o lugar da destruidora de lares, né? Sedutora. Pode falar, Gabriela, eu te interrompi? Não, acho que não interrompeu, não. Não? Então tá. E ao mesmo tempo, claro que considera o nosso tempo, né? É provável que em outros momentos se lesse essa fantasia da Dora de maneira muito mais disponível, né? A ela. Mas para nós, a ideia de submissão de Dora ao contexto, e a tentativa de Dora de sublevar ao contexto é evidente, né? A gente não tem muita dúvida acerca do lugar de fragilidade que ela ocupa nisso tudo, e o quanto que a melancolia, no sentido ativo, concerne a elaborar e buscar os elementos de mais autonomia no que diz respeito a esse contexto, né? Então, em alguns momentos, ele vai sugerir a relação, o desejo homossexual da Dora com relação a algumas pessoas, com relação a uma moça que é uma espécie de preceptora para ela, e depois com relação à própria senhora K. No caso da senhora K, acho menos, no que diz respeito a isso que eu vou comentar agora, mas no caso da preceptora, está no claro que o apaixonamento homossexual, que não quer dizer a relação homossexual dela com a preceptora, tá? Mas o apaixonamento dela com relação à preceptora concerne a se aproximar de alguém que vai oferecer informações e notas sobre o mundo que vai tornar o mundo mais claro para ela, né? É bem claro isso. E no momento que ela se percebe instrumentalizada pela preceptora, que a preceptora mostra que, na verdade, ela é apaixonada pelo pai dela, ela se sente, como eu posso dizer, frustrada amorosamente na relação com a preceptora, e aí demite a preceptora. Mas também é um movimento de uma certa obtenção de autonomia melancólica, se é que eu posso dizer isso. Se tornar, digamos assim, um pouco senhora da sua própria tristeza, né? Página 199. Aí ele diz assim: junte-se a isso também que uma parte dos sintomas, a tosse e a perda da voz, já tinha sido produzida pela doente anos antes do trauma, e que suas primeiras manifestações remontavam à infância, quando ela tinha 8 anos de idade. Portanto, se não quisermos abandonar a teoria do trauma, teremos de retroceder à infância, a fim de lá procurar influências ou impressões que ajam de forma análoga a um trauma,
e é muito digno de nota que também a investigação de casos em que os primeiros sintomas não apareceram já na infância me levou a seguir a história da vida até os primeiros anos da infância. Ele está querendo dizer que não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito simples entre a sedução do Sr. K e os sintomas, porque ela mesma, antes, apresentava sintomas. Então, ele está querendo dizer que, provavelmente, existe uma outra situação traumática, assemelhada ao trauma, como ele usa aqui, que pode remontar ao início dos sintomas. Outro comentário que eu queria fazer a vocês, que eu acho que também pode ser uma linha interessante de leitura, é que o Freud, ele rejeita, não totalmente, mas... e é uma rejeição que eu julgo coerente, mas ele rejeita a possibilidade, num certo momento ele admite, depois ele rejeita, a possibilidade de uma inscrição factual do trauma. Ou seja, se alguém tem uma histeria, se alguém tem uma melancolia histérica, há um trauma factual. Essa afirmação, se é tomada do ponto de vista natural, ela abre pretensões de natureza jurídica com relação à narrativa, né? Porque, então, se há o sintoma, quer dizer que alguém seduziu a criança, percebe? De tal maneira que a existência do sintoma serve de prova da sedução. De tal forma que a grande questão é procurar o culpado, ou procurar culpado, né? Estão entendendo o que eu estou falando? Houve não? A teoria do trauma ela é baseada na ideia de que os sintomas são causados por uma sedução de natureza sexual. Tá? Essa é a formulação simples, que em nenhum momento do Freud é expresso tendo só os elementos simples, mas com os elementos simples. Isso gera uma expectativa, é uma expectativa que o Freud, em um determinado momento da obra dele, aceitou, de factualidade. O que significa isso? Que houve uma sedução no sentido factual. Houve alguém, usando uma terminologia mais própria, né, e mais popular, tentou se aproveitar da criança. E é por isso que existe o sintoma. Se existe uma relação factual de causa e efeito entre a sedução e o sintoma, a existência do sintoma, ou seja, a existência do efeito, concerne a existência da causa. Percebe? De tal maneira que isso abre expectativas de perseguição moral e jurídica, no que diz respeito aos ofensores com relação à criança. Fez sentido agora? Mas, como dizer, se você está com Covid, alguém te passou Covid. Percebe? Porque existe um efeito. E esse efeito só existe porque existe a causa. Então, digamos que passar Covid fosse crime, e você pegou Covid, o que nós iríamos fazer? Seu pai ia pegar uma carabina, ia chamar as pessoas do bairro e ia procurar o desinfeliz que passou Covid para você, porque ninguém desenvolve Covid sem alguém que passou. A gente ia lá tirar satisfação. Pode falar, Arthur. Onde fumaça fogo. E de maneira estrita, né? Essa é interessante. Os sintomas funcionam como uma prova de que houve um crime. Exatamente. Ou um crime no sentido alusivo, ou no crime próprio, no sentido próprio, né? Ou seja, crianças com sintomas são crianças abusadas. Se você lida com isso de uma maneira factual. E Freud discorda disso, no caso. Num determinado momento, ele admite que esse momento inicial do trabalho dele, ele admite uma inscrição factual. Ele não diz o que de factual aconteceu. Mas ele diz que há uma inscrição factual, há um elemento factual. Depois, ele rejeita essa hipótese factual e aceita, e começa a desenvolver uma hipótese ligada, digamos assim,
a uma lida um pouco mais subjetiva com o evento, né? E que também está presente nessas primeiras obras. Então, uma vez que somos excitáveis de maneira constante, e nos tornamos mais excitáveis com relação, conforme nós vamos nos aproximando da maturidade sexual, a chance de nós lidarmos com o estímulo como sendo um estímulo excessivo é muito grande. Mas não quer dizer que esse estímulo signifique, factualmente, um abuso, uma sedução, percebe? É nesse sentido que o Freud, digamos assim, abandona a teoria da sedução, a teoria do trauma da sedução, gerando uma teoria que comporta elementos de fantasia. Ou seja, a criança ela pode relatar que sofreu um abuso, mas não ter sofrido um abuso. Ter sofrido um estímulo que ela sentiu excessivo e que ela interpreta, a partir dos recursos verbais e narrativos que ela tem, como um abuso. Percebe? Ou seja, é possível ao mesmo tempo, ser traumatizado e não ter sofrido um abuso no sentido estrito. É claro que a gente teria que discutir o que é o abuso, o que consubstancia o abuso, e aí nós vamos entrar numa discussão bizantina gigantesca, que não é o meu interesse. Mas eu quero mostrar a vocês que a teoria do trauma da sedução, ela foi sendo cada vez mais abandonada. Abandonada por quê? Porque na exigibilidade de rigor natural, de factualidade natural, e na exigibilidade de rigor factual para o aproveitamento moral e jurídico, de maneira geral, as pessoas começaram a dar menos importância. Porque se pode ter um elemento fantasista, um elemento fantasioso, não serve de prova. Percebe? Não serve de evidência para algum tipo de perseguição. Percebem? Ou seja, o elemento fantasioso, ele desautoriza a autoridade de quem relata o evento. Percebem isso ou não? Tá muito esquisito. Tá um pouco esquisito ainda, mas dá para entender. Tô querendo dizer o seguinte. Digamos que nós pudéssemos lidar com trauma sexual da mesma maneira que nós lidamos com o Covid. A importância do evento se torna gigantesca. Percebe? Porque existem consequências de natureza prática que podem ser tiradas dessa causa. Que consequências são essas? Uma lida biológica estrita, ao mesmo tempo consequências do ponto de vista moral, político e jurídico. Né? As pessoas poderiam fazer exigências umas com relação às outras, em função desse tipo de sintoma. Elas poderiam exigir a condenação uma das outras em função desse tipo de sintoma, poderiam pedir indenizações em função desse tipo de sintoma. Percebe? Isso entraria no âmbito, digamos assim, mais estrito do poder e da juridicidade. Percebem? É como se você tem uma criança, significa que você teve relação sexual. Se você teve relação sexual, tem um pai. Logo, existe alguém a ser responsabilizado civil e juridicamente por essa criança. Percebem? Não existe criança fantasiada. Ou seja, o elemento fantasista que o Freud começou a admitir na teoria da sexualidade fez com que a teoria da teoria do trauma, a teoria da sedução, fez com que a teoria do trauma e da sedução fosse menos interessante. Justamente pela natureza difusa e fantasista da causa. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. No momento em que o Freud anuncia e que os primeiros impactos da teoria da sedução são realizados, alguns acham um absurdo,
E outros acham que existe a possibilidade de estabelecer, do ponto de vista estrito, uma causalidade factual. Ou seja, de que se pode extrair elementos ligados à vida jurídica e à vida moral a partir disso. Ou seja, existe poder envolvido na teoria do trauma. Percebe? Sei lá, do Estado contra a família, das crianças contra os adultos, das mulheres contra os homens. Percebe? Um poder factual. Esse poder factual, ele foi dissolvido, né? Que é um absurdo. Porque não é porque você relata alguma coisa que significa que essa coisa aconteceu, né? Mas, em função dessa possibilidade fantasiosa do relato sobre o trauma, isso fez com que a teoria do trauma fosse sendo deixada de lado. Porque as consequências dela são consequências interpretativas, mas não são consequências práticas, propriamente práticas. Ou seja, não dá para condenar ninguém, não dá para buscar indenização de ninguém, não dá para buscar nenhum tipo de responsabilização de ninguém em função da sua própria lida emocional com relação aos estímulos sexuais, percebe? É isso que eu quero que vocês percebam, que essa teoria ela foi se desgastando não pela razão explicativa dela, porque a razão explicativa dela é muito boa, mas ela foi se desgastando e deixando de lado justamente pela falta de elementos de responsabilização estrita que ela começou a oferecer. Entenderam? Por que, sei lá, para nós, do ponto de vista jurídico, moral e jurídico, o teste de DNA é muito mais importante do que a teoria do trauma, né? Por quê? Com o teste de DNA você consegue uma pensão, consegue a paternidade, consegue coisas estritas, né? O que você consegue com a teoria do trauma? Se compreender e compreender o mundo onde você vive. Que pode ser muito mais importante, né? Mas do ponto de vista da factualidade, não é passível de gerar esse tipo de responsabilização. Caminharam comigo até aqui? Vou dar a palavra ao Rafael. Pode falar, Rafael. Eu pensei no seguinte, ele é meio que conspiratório, mas é de que teve essa relação da fantasia exatamente para não perder a fragilidade da teoria. Porque se ela é factual, ela tem consequência, como disse, tem consequência muito grande, porque até pelos pacientes que são lidados. Não são pacientes que, por exemplo, numa crise de histeria, recorrem a uma instituição normal do Estado. Eles vão recorrer sempre a esses médicos. Aí eu pensei nisso, de que a fantasia, vamos amenizar um pouco a teoria para tentar conseguir esse alcance explicativo, mas porque se for a ideia mesmo de alguma consequência real, ela daí teria outras consequências, até mesmo de poder em relação a essas classes. É por aí que eu estou levando. Eu acho que tomar a teoria do trauma em algum momento como tendo um efeito factual sobre as coisas é um absurdo. Sempre foi um absurdo. Mas se resistiu tão rapidamente a isso, porque a consequência para o mundo dos homens seria gigantesca. Mesmo sendo um absurdo, você não pode dizer que você pode depreender de um relato a existência real de alguma coisa, né? A existência factual de alguma coisa. Você precisa provar, né? E é consistente que seja assim. Mas uma das razões pelas quais a teoria do trauma perdeu o seu efeito explicativo tão rapidamente primeiro, porque essa dinâmica factual ela seria profundamente danosa do ponto de vista do poder masculino, que, via de regra, os abusadores são homens, né? Ao mesmo tempo em que recolocaria a relação de forças na relação entre os homens, porque nós não seríamos
nós não seríamos ingênuos a ponto de achar que uma teoria dessas daria poder às mulheres no início do século XX. O que aconteceria é de que os homens que não podem ser condenados de sedução têm mais poder do que aqueles que podem ser condenados de sedução, que não foram hábeis o suficiente de se esquivarem desse tipo de dinâmica, né? Mas o que eu acho importante, além do fato de que eu considero que é um absurdo, sempre foi um absurdo tomar de maneira factual a teoria do trauma, é de que o abandono dessa teoria como um todo concerne justamente essa falta de implicação no âmbito moral e jurídico, no âmbito de poder, propriamente dito. Tá? É esse ponto que eu queria chegar. Agora eu quero ir para um outro ponto, com relação a esse mesmo argumento. Eu julgo que a teoria do trauma... Quer falar, Arthur? Não? Eu julgo que a teoria do trauma... Eu tô com um problema eu acho que o efeito é muito forte. na conexão no computador, eu tô passando pro celular. Tá. Mas voltando, eu percebo, e acho que vocês vão na mesma direção, que a teoria do trauma ela tem um poder explicativo muito grande, né? A nossa leitura com relação a isso nos faz oferecer assentimento à teoria do trauma, não como alguma coisa que diz que Dora foi factualmente abusada segundo uma concepção estrita de abuso, né? E aí teria que se discutir o que é uma concepção estrita de abuso, né? Não quero entrar nisso. Mas é alguma coisa que nos permite depreender e interpretar, na relação de Dora com o seu contexto, de que esse contexto tem componentes abusivos. Percebem? E isso me parece, essa nova vida, essa nova intensidade que a teoria do trauma pode assumir e tem assumido em âmbito contemporâneo, concerne justamente essa sensibilidade adicional que nós estamos começando a desenvolver no que diz respeito aos elementos estritos da dominação masculina. Então, pouco importa que a teoria do trauma não seja factual. Pouco importa. Mas, do ponto de vista da interpretação social, da interpretação moral, da interpretação política, nós conseguimos perceber, ainda que não possa haver uma responsabilização no sentido estrito, que esse meio tem uma função abusiva no que diz respeito à Dora. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. E que é consistente perceber, mesmo que não do ponto de vista factual, que existem outros elementos factuais do que diz respeito a essa história que consubstanciam motivos para um trauma. Percebe? Então não importa o que foi que ele disse. Não importa se ele agarrou Dora e estava um membro ereto quando agarrou Dora. Isso pouco importa. Importa perceber que na narrativa das relações familiares de Dora, existem uma série de componentes abusivos na relação daquele contexto com Dora, que é plenamente causal que Dora desenvolva sintomas com relação a essa dinâmica restritiva. Percebem? Ou seja, se num determinado momento a teoria do trauma foi abandonada porque ela não era eficiente o suficiente no jogo do poder, para mim, do ponto de vista contemporâneo, a teoria do trauma ela reassume ressignificação e importância porque ela é capaz de explicar as relações de poder segundo um outro prisma. Esse é o ponto. Ou seja, o que é abusivo na relação masculinista não é o abuso do ponto de vista estrito, seja lá o abuso do ponto de vista estrito for. Mas é um tipo de sociabilidade restritiva, percebe? Que impõe a Dora situações onde ela perde ou perde. E esse destino é claramente passível de sintomatologia, melancolia e sintomatologia. Fez sentido o que eu falei para vocês? Então, se a posição da mulher não fosse relevante,
só seria relevante se nós pudéssemos prender um cara ou conseguir alguma indenização dele. Uma vez que a posição da mulher se torna um pouco mais relevante em função de uma sensibilidade depurada, adquirida, pouco importa, ou não importa tanto se alguém vai ser preso ou se alguém vai ter que pagar alguma coisa. Importa que nós somos capazes de perceber o tipo de influência restritiva difusa que a sociabilidade tem sobre a trajetória das mulheres e de alguns homens, percebem? Entenderam? Ou seja, a teoria do trauma, digamos que ela começa pretensiosa e é desclassificada porque não está à altura da sua própria pretensão. Mas os elementos interpretativos dela são de tal maneira esclarecedores que no momento em que nós nos interessamos, não pela responsabilização do ponto de vista estrito, mas nos interessamos pela interpretação do efeito negativo da restrição, ela volta a ser uma teoria interessante. Como vocês bem disseram, está claro que ela sofreu um abuso. Claro que não é um abuso responsabilizável do ponto de vista civil ou penal. E também não é um abuso passível de ser interpretado do ponto de vista natural, biológico, né? Porque é um fenômeno social, moral, político, bastante relevante, mas nem biológico, nem passível de interpretação estrita do ponto de vista civil, nem do ponto de vista penal. Fez sentido para vocês? Então, aí nós invocamos esse vocabulário contemporâneo que é meio grotesco, né? Que é um vocabulário ainda bastante masculinista, em que não está em questão o problema, está em questão a possibilidade de obter poder em função do problema, né? Que resíduos corporais, tem sêmen, não tem sêmen, marcas corporais, gravidez, né? Esse é o vocabulário que interessa ao mundo da vida social e político no que diz respeito ao abuso, que é um vocabulário de resíduos biológicos ou moral e político, civil ou jurídico, né? Quando, no fim das contas, uma sensibilidade apurada no que diz respeito a isso não tira a relevância desses eventos, que são eventos drásticos e graves, mas mostra que fenômenos muito mais difusos também são igualmente relevantes. Ou seja, não é porque Dora não foi estuprada do ponto de vista estrito que o abuso que Dora sofreu não é nítido, percebem? Muito embora não seja um abuso que faça sentido a responsabilização civil ou penal. E não é por isso que esse abuso não é relevante. Percebe? Porque ele é relevante justamente pela possibilidade de interpretar uma certa relação entre homens e mulheres, ou entre mulheres de raças diferentes, de cores diferentes, ou pessoas de classe social diferentes. Percebem? É nesse sentido que eu julgo que a teoria do trauma tem uma vida nova a partir de uma sensibilidade social um pouco mais apurada. Se é que essa sensibilidade a qual me reporto, que é a sensibilidade que vocês têm quando leem esse texto e sentem que a Dora é a parte fraca, se ela realmente existe, não é uma coisa só que vocês têm, né? Tomara que seja que ela seja mais presente do que simplesmente alguma coisa que marca a sensibilidade das, sei lá, 10, 11 pessoas que estão nessa aula online, né? Então, vamos lá. Posso voltar para o texto? Ficou mais claro para vocês? Que bom. Então, aí na página 200, ele diz assim: quando se aproximava o momento da procissão, ele pediu que ela o esperasse na porta que ficava junto à escada para o andar de cima, enquanto baixava as corrediças externas. Nessa cena, a segunda mencionada, mas a primeira no tempo, o comportamento da garota de 14 anos já é completamente histérico. Toda pessoa que numa ocasião para excitação sexual tem, sobretudo ou exclusivamente, sensações desprazerosas,
eu não hesitaria em considerar histérica, seja ela capaz de produzir sintomas somáticos ou não. Inversão de afeto. É o ponto, né? Ele está querendo dizer, é histérico na Dora que ela inverte os afetos. O que ela inverte nos afetos? Ela está recebendo estímulos sexuais positivos, e nesse sentido, o Freud está sendo bem biológico, né? Se um macho atraente em idade reprodutora e se aproxima de uma fêmea saudável em idade reprodutora, os sinais fisiológicos dessa fêmea devem ser de disponibilidade sexual, mesmo que ela não queira. Percebe? É bem fisiológico. Mas, ainda que isso possa ser uma interpretação, a histeria aqui assume um aspecto positivo. Percebem? Porque quando a gente fala em sintoma, a gente fala sintoma, está sofrendo sintomas, sintoma é uma coisa negativa. É importante não ter sintomas. Mas no contexto que ele está descrevendo, os sintomas estão diretamente ligados a, digamos assim, como eu posso dizer, a boa trajetória da Dora. Percebe? Parece que ela está lidando com as coisas corretamente, de uma maneira relativamente respeitosa a si própria, e ao meio no qual ela se insere, e ela desenvolver sintomas histéricos nesse contexto é alguma coisa aceitável e até desejável. Porque, no fim das contas, as relações que esperam que produzam estímulo e resposta sexual positiva nela são relações cruéis com ela. Percebem? Que é a relação de se sentir estimulada por um macho varão que, na verdade, é casado e só quer utilizá-la, num certo sentido, para se ver, como ela bem interpreta, me parece, para se ver recompensado do fato da sua esposa estar tendo relações sexuais ou relações afetivas excessivas, digamos assim, com o pai da Dora. Mas o conceito importante aqui é esse conceito de inversão de afeto, né? Ou seja, a histeria inverte um afeto e pode ser que, do ponto de vista social, essa inversão de afeto seja, se não exigível, até mesmo desejável. É como se uma certa inversão do natural, dependendo do contexto, fosse exigível e desejável. Percebe? Ou não está fazendo sentido para vocês? É claro que com isso eu não quero incentivar uma interpretação, uma nova interpretação moralista em torno do contexto das relações sexuais. Porque pode ser que Dora se amarre na Ducá e esteja satisfeita com isso e goste de estar nisso. E aí, nesse sentido, exigir que ela tenha sintomas, se ela não está sofrendo com a situação, parece um neomoralismo que não faz o menor sentido, né? O que eu estou querendo dizer não se dá no sentido de instaurar um neomoralismo, mas no sentido de mostrar que existem certas situações restritivas e cruéis restritivas, que tornam o aparecimento sintomático natural, se não exigível, pelo menos desejável. Ou seja, mesmo que Dora tivesse vontade de se relacionar sexualmente com o Sr. K, que ela, de certa maneira, hesitasse nesse desejo, uma vez que os condicionantes sociais relacionados a esse desejo não são positivos para ela, de nenhuma forma, né? São claramente restritivos para ela. Pode falar, Rafael. Nessa pergunta aí da inversão do afeto, pode também a gente considerar aquela ideia já do ensaio da histeria que é do conflito, porque uma reação que ela repudia moralmente
de uma situação já numa sexualidade já desenvolvida. Isso pode ser encaixado aqui nessa inversão do afeto? Na verdade, é um outro termo que o Freud confere para essa mesma relação, que é a relação de conflito, relação de oponibilidade, né? De oposição. Então, são dois afetos oponíveis em que a resolução da oponibilidade é um sintoma, é um trauma. É um trauma que tem efeitos sintomáticos. Mas é exatamente isso que você acabou de descrever. Só para terminar a aula de hoje, espero que ela não tenha ficado muito acidentada para vocês, a partir dessa minha ousadia de reconsideração da teoria do trauma em termos contemporâneos, eu acho que ela é desejável. Falar então do lugar do nojo, né? Porque Dora sente nojo do K. E aí o que o Freud está dizendo é que, do ponto de vista natural, esse nojo não é justificável. Porque ela é uma jovem saudável, ele é um macho atraente e varão, logo o contato entre os dois significa que Dora esteja disponível sexualmente. E se ela estivesse disponível sexualmente, ela não produziria os sintomas que produziu. Será? Porque se ela estivesse disponível sexualmente nesse momento, ela pode não produzir esses sintomas. Mas a relação na qual ela entraria seria de tal maneira restritiva que provavelmente ela produziria outros sintomas ligados a outro tipo de trauma sexual. E com isso também não quero instaurar um neomoralismo, mas pelo menos uma certa previsibilidade de que certas circunstâncias são circunstâncias, se não factualmente traumáticas, traumáticas nas suas condições. Percebe? Traumáticos nos seus elementos. São elementos previsivelmente traumáticos. Então, estar envolvida pelo marido da amante do pai pode não ter problema nenhum, que é onde o Freud está querendo apontar, né? Com um certo conforto masculinista que a perspectiva biológica traz nesse contexto, né? E não traria em outros. Mas, ao mesmo tempo, com relação à teoria do trauma e a possibilidade de elementos fantasistas da teoria do trauma, nós não precisamos lidar com um elemento fantasista com o mesmo tipo de desautorização que se costuma lidar. Porque essa fantasia ela pode ser coerente ao contexto. Ela pode não ser factual, mas ela pode ser coerente ao contexto. Percebem? Então, por isso eu acho que o mais importante no que diz respeito a essa revalorização da teoria do trauma não é reivindicar a teoria do trauma do ponto de vista civil e penal, porque eu acho um absurdo. Porque inventar uma nova ferramenta, uma ferramenta precária para esse tipo de coisa, para o jogo de poder no sentido estrito. Mas valorizar a teoria do trauma como uma ferramenta interpretativa de dinâmicas restritivas que são muito mais importantes do ponto de vista social, moral e político do que a factualidade. Percebem? No fim das contas, pode não servir para interpretar a demanda de uma pessoa, mas serve para interpretar a situação das meninas, das mulheres e dos homens numa sociabilidade, o que é, no fim das contas, muito mais impactante do ponto de vista coletivo, né? Muito mais importante do ponto de vista coletivo e mais coerente com o que vocês estudam, nós estudamos. Gente, já tá bom. Até quarta-feira, tá? Fiquem bem, tragam perguntas, fiquem tagarelas, por favor. Pode falar, Gabriela. Não, eu tava dando tchau só. Falem mais.